Eu posso fazer a introdução do projeto, aí tu apresenta ela e aí a gente pode começar, pode ser? Pode Tem essa ser. dinâmica? Gente, só um Beleza. minutinho antes de vocês começarem. Eu vou explanar, bem tranquilo, vou falar, vou deixar espaço para perguntas. Aí, se quando terminar minha contribuição eu já puder sair, porque eu tenho um outro evento depois daqui. Quando Tá tiver bom. suprido, tá bom? Mas vamos lá, Perfeito. tô bora. Beleza, então. É, então, bem-vindo a todos e a todas e a todos que estão presentes, né? A gente está fazendo esse encontro em sede do laboratório aqui, do projeto Juris Quilombola, né? Ou Jurisdição Quilombola, que é um projeto coordenado por mim e que tem a professora Prisco Pedrosa aí como bolsista, né? Pesquisadora no projeto. Ele está sediado na Federal do Amazonas, e dentro das múltiplas atividades que a gente está desenvolvendo, a gente está procurando promover e estabelecer um banco de dados que nos permita fazer jurimetria, pensar qual é a repercussão que a jurisdição dá aos quilombos no Brasil, né? É, Bom, além disso, né, eu sou professor Bruno, professor da Universidade, Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas, e colocamos aqui nesse painel aqui, nesse momento, né, uma convidada muito especial com um livro muito interessante sobre o tema, né, sobre a questão quilombola no Brasil e também atravessado pela questão de gênero, né, a Maju Contrim. Então, muito obrigado por aceitar o convite e participar desse nosso momento de contribuição, né? Depois dessa atividade vai estar disponível aí nos nossos canais, no YouTube, né, e disponível para a nossa rede de contribuição, né? Então, nunca é tarde, na verdade, sempre é momento da gente falar sobre questões relacionadas a direitos humanos, às minorias, né, e a promoção daquilo que foi negado, aquilo que foi ultrajado nos últimos anos, os últimos não, né, na história do Brasil. Então, eu vou passar aqui a palavra para a Priscila. Priscila, né, vai falar algumas, algumas questões e aí a gente já passa para uma conversa bem descontraída com a Maju, viu? Então, obrigado de novo por aceitar estar conosco. Ana. Em primeiro lugar, queria agradecer muito a Maju por ter aceitado participar aí dessa conversa nossa. Dizer que a Maju, uma jornalista, tem um ativismo fortíssimo no estado do Tocantins sobre educação antirracista, então ela vai poder se apresentar melhor do que eu, não preciso. Ela vai saber falar melhor sobre o currículo dela do que eu e todo o ativismo dela. Então, em segundo lugar, queria fazer um pedido aqui para o pessoal que está assistindo, também para quem está assistindo gravado, que o documentário do Marco Jacobi, que ele lançou sobre a jogos indígenas do Tocantins, está participando de um festival. E quem puder, depois a gente disponibiliza o link, quem puder passar lá para votar lá no festival também seria muito legal, a gente agradeceria muito. Então, Maju, se apresente, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso pedido. Bacana, Priscila, boa noite, professor aí, coordenador aí do projeto. Boa noite a todos que nos acompanham, tanto aí na live quanto quem vai assistir ao vivo. Muito obrigada pelo convite. Antes de começar falando aí sobre o curta que está falando do Marco Jacobi, esse foi um curta produzido para a Gazeta do Cerrado, na Gazeta do Cerrado. Ele é meu sócio na Gazeta, e a Gazeta tem esse viés de cobertura sempre voltada para as questões sociais, jornalismo social, esse jornalismo étnico também, e sempre estamos cobrindo os jogos, os eventos culturais, tanto indígenas quanto quilombolas, e também das comunidades, todas as comunidades tradicionais do Tocantins. Então é isso. Então, meu nome é Maria José Cotrim, Maju Cotrim, e eu estou aqui no Tocantins desde o ano 2006.
quando eu vim da Bahia para o Tocantins, como bolsista do ProUni, para estudar jornalismo. E estudei, me formei em 2009. Desde quando entrei na faculdade, já comecei a trabalhar em vários veículos. Quando me formei, também continuei essa trajetória, e sempre conciliando, né? Quando acadêmica, a atividade de ativismo, de representação em conferências nacionais, referências junto a movimentos negros e movimentos de direitos humanos do Tocantins, com a universidade. Quando eu me formei, eu troquei de lado e aí comecei a fazer esse debate, essa conscientização como jornalista, de forma profissional, usando a minha voz aí enquanto comunicadora e enquanto jornalista. E aí, em 2016, aliás, depois de passar por vários veículos, então, nós montamos a Gazeta do Cerrado, que é o veículo mais lido e considerado aí de maior referência e credibilidade no estado do Tocantins, justamente por ter uma linha editorial aí que, além de ter política, estado, municípios na sua pauta, tem na linha editorial componentes fortes, uma abertura total para cobertura para assuntos sociais, dando voz a quilombos, quebradeiras de coco, quilombolas, indígenas, né? Essa é a linha central, a linha editorial central, que é comandada por uma mulher preta, que sou eu, né? Desde o primeiro dia comando a linha editorial, sou a responsável, e a gente tenta mostrar isso, né? Que se no processo histórico faltou o protagonismo e a presença de nós negros no processo de produção da notícia, a gente sempre estava nos jornais, lá na coluna policial, retratado como um bandido, né? Como quando a gente está fazendo parte do processo de produção da notícia, a gente dá espaço para a cultura, a gente dá voz e vez a comunidades afastadas que precisam, né, mostrar suas demandas, que precisam falar da sua cultura. E é isso, esse é o meu maior papel no jornalismo, é dar voz, ser voz e fazer do jornalismo esse processo de empoderamento social das comunidades e lutar aí contra a invisibilidade social que vários povos e comunidades passam no Tocantins, no Brasil e no mundo. Então é isso. Em 2014 eu lancei o movimento Crespas Tocantins, que foi o maior movimento de empoderamento de mulheres pretas do estado do Tocantins, com palestras gratuitas em vários municípios, falando sobre autoafirmação, sobre aceitação, falando sobre essa discussão mais profunda sobre o racismo. Esse movimento foi reconhecido pela Assembleia Legislativa do Tocantins aí pela sua importância, né? Tenho muita honra de poder ter passado aí mais de 60 municípios gratuitamente, fazendo esse trabalho voluntário que ajudou a fortalecer e que formou várias líderes femininas em vários lugares do Tocantins, inclusive nos quilombos. Importante, né? E no ano de 2000, ano passado, eu lancei meu primeiro livro, que é o Guerreiras Populares Quilombolas, que é o objeto dessa palestra. Fiz questão de falar um pouco da trajetória, porque as nossas trajetórias não são faladas, as trajetórias negras são silenciadas historicamente, né? Nós estamos sempre colocados naquela caixinha, naquele lugar estamos sempre prontos para servir, né? Prontos para sermos ouvintes, nunca prontos para sermos quem está passando o conteúdo, prontos para vistas como quem está na linha de frente. O nosso protagonismo é silenciado, é apagado. Então, por isso que temos sim que dizer quem somos, ter orgulho da nossa trajetória, é isso que eu sempre digo nas minhas palestras, que são voltadas não só para pessoas negras, mas para todos os públicos, né? Então, é isso. É um orgulho falar do nosso currículo, da nossa trajetória, de quem nós somos, e um prazer estar aqui falando com vocês desse livro. Esse livro é o seguinte, ele foi um projeto inscrito na Lei Aldir Blanc, né? Foi aprovado, é um projeto de um livro e também o documentário. Então, o recurso, ele foi um recurso muito pouco, muito baixo. Só que quando a gente ganhou o recurso, né, nós, Raca Comunicações é a empresa que tem a marca Gazeta do Cerrado, da qual eu sou sócia. E quando a gente ganhou, a gente falou assim, já que nós vamos rodar os quilombos, vamos aproveitar que vamos fazer esse material inédito de imersão na história das mulheres, já para aproveitar e fazer em vídeo também. Então, a Gazeta do Cerrado fez um investimento para que a gente fosse não só fazer o livro, então a gente levou toda a equipe de vídeo e nós temos todo esse material em áudio para podcast, para lançar uma websérie de podcast também em vídeo. Então, essa foi a primeira coisa. Conseguimos o recurso,
Vamos a campo. Peraí, vamos usar todas as plataformas possíveis para conseguir dar força a esse projeto. O que é o Guerreiras Populares Quilombolas? É um livro de biografias populares, né? A minha ideia foi contar essas histórias que, como eu falei anteriormente, as histórias das mulheres pretas sempre, né, nunca foram contadas. Se você chegar numa escola e perguntar para um aluno, me conte aí uma referência negra que você tem. Muitos vão sentir dificuldades de apontar ou vão dizer a Isa, a Thais Araújo, vão citar famosos que estão mais em evidências. Mas não sabe citar um intelectual negro, um líder negro. E quando se trata de protagonismo regional e estadual, menos ainda. Porque no Tocantins, que é um estado que, segundo o IBGE, tem 74% da sua população negra, não há nenhum tipo de trabalho fortalecendo esse protagonismo nas escolas, que é por onde tudo tem que começar, né? Da base ali. Então, a ideia também era que esse livro virasse, ele está sendo analisado pela Secretaria de Educação do Estado e deve virar aí, no ano que vem, material didático para as escolas do Tocantins. Então, Guerreiras Populares Quilombolas, elas inspiram e são resistência, é isso, são as biografias de mulheres anônimas para nós, para a sociedade, mas que nas suas comunidades são as líderes, são as cabeças, são mulheres que, na maioria delas, não sabem ler e escrever, não frequentaram escola, mas têm uma sabedoria popular que precisa ser ensinada e repassada. E os mais jovens das comunidades bebem nessa fonte. Então, a ideia foi contar isso. O maior desafio foi conseguir chegar nas comunidades. O Tocantins não tem, assim como vários estados, não tem uma clareza sobre o cenário dessas comunidades. Tem uma comunidade que não tinha estrada, uma comunidade Boa Esperança, que fica no Jalapão. Muita gente que está acompanhando já deve ter ouvido falar do Jalapão. Às vezes não conhece o Tocantins, mas conhece o Jalapão, que é considerado aí como um dos principais pontos turísticos do Brasil. Fica no Jalapão, ou seja, num lugar que é vendido como o turismo, né, que tem o fervedouro, a Água Azul, temos como uma comunidade lá, não tem nem estrada para chegar, comunidade Boa Esperança. Então, conseguir mapear essas comunidades, são 44 quilômetros reconhecidos atualmente no estado do Tocantins, ainda tem muitos processos ainda em análise da Fundação Cultural Palmares, e aí falei assim, vou escolher 50 histórias. Então, escolhi 50 histórias, escolhi algumas comunidades, foram 12 comunidades que eu escolhi, foram essas comunidades, baseado em quê? Regionalmente, Mundo Norte, Mundo Sul, Mundo Centro, Jalapão, né? E assim, eu dividi por isso, região Sudeste, né? Essa foi a primeira questão, de cuidar para que todas as regiões do estado tivessem contempladas. Segunda preocupação, cuidar para que tivesse desde a fala da quilombola jovem, tem uma menina de 18, que na época eu tinha 18 anos, ela já tem 20 hoje, até a mais idosa, que tem uma quilombola de quase 90 anos aqui. Então, se cuidar para que mostrassem essas histórias, para que fosse plural a amostra dessas histórias. E assim, peguei a estrada junto com a equipe, coordenando essa equipe, e sem saber meio que encontrar. Algumas comunidades eu já conhecia, outras não. Eu falei, vamos embora pegar a estrada. Chegamos lá e a gente tinha um desafio de deixar aquela comunidade calma e tranquila. Claro que eu fiz um processo de produção antes, liguei, combinei com os líderes das comunidades, vamos chegar dia tal. Então, a gente saiu de Palmas dia 2 de junho e andamos 10 dias direto assim, na estrada, conectando as comunidades. O carro quebrou na estrada, então assim, a gente vivenciou os problemas que as comunidades passam, que é acesso horrível, que falta, tinha hora que a gente estava gravando e já era quase à noite, me lembro, na comunidade, e a luz não tinha luz, né? O pessoal estava, a mulher veio com dinheiro, então a gente conseguiu vivenciar esses principais problemas que assolam quem vive no quilombo, principalmente nos mais distantes. E podemos ver como que as realidades são tão diferentes, né? Tem quilombo desse que não tem estrada no Jalapão, tem o quilombo urbano em Muricilândia, no norte do Tocantins, que é um quilombo urbano totalmente organizado, internet, tranquilo. Então, assim, a gente conseguiu captar esses modos de vida diferentes, né? Então, a gente começou pela região sudeste do estado, chegando lá, montava o nosso. Eu não sabia previamente quem que eu ia entrevistar. Eu chegava lá, a gente montava o set de gravação, e eu geralmente falava para a líder assim: chama as mulheres da comunidade para a gente conversar e tal. Muitas não iam porque elas têm um peso muito grande, uma sobrecarga grande de trabalho, então, ou estão na roça, ou estão trabalhando, mais jovens estão na escola, elas não tinham como parar o serviço.
até porque a gente tinha dia de semana para isso. Então, geralmente as líderes achavam ali quem que era, e a gente sentava, conversava mais ou menos 40 minutos com cada uma, seus sonhos, o que que você pensa do futuro. Eu me lembro que para algumas eu perguntei assim, para as mais jovens, se você tivesse a oportunidade de encontrar com o presidente da República, seja ele qual for, pessoalmente, o que que você falaria, o que que você pediria? Então, assim, instigando mesmo elas a contarem as suas histórias, o que que mais foi difícil, o que que mais superou, e foi um contato pessoal muito rico, foi a maior experiência humana de conexão que eu já tive como jornalista, e senti como essas comunidades são carentes do olhar jornalístico, né? São carentes de serem pautadas. Elas com o pé atrás, com receio, então a gente tinha ali o objetivo também de conquistar o pessoal, de mostrar que a gente estava ali, era para mostrar a história delas. Muitas não quiseram. Lá no Mumbuca, que é um quilombo muito famoso no Jalapão, tinha algumas que eu queria entrevistar e elas, não, mas para que eu vou estar no livro? Assim, para algumas, fazia sentido isso. Tem tantos problemas aqui, para que eu vou querer estar no livro? Então, assim, isso depende também do nível de pensamento de cada uma delas, né? O que é prioridade para elas. E a gente respeitou, né? Respeitou ali. A gente dormiu em algumas comunidades e sempre chegando, assim, sem se impor, fazendo um processo de escuta da comunidade, de conversa. Eu aproveitei também bem para pegar as demandas da comunidade, fazendo daquele momento ali um momento de que elas eram as protagonistas. Deixava elas falarem. Teve muito desabafo, muito choro. É, teve mulher que venceu a violência doméstica e na hora de fazer as fotos, eu contextualizava as fotos pela história de cada uma. Sempre elas contavam uma história, depois contava a história, aí eu contei, por exemplo, essa do Jalapão, ela sofreu violência doméstica, superou isso e fazia ficar pendurado. A gente fez uma foto dela com a mão assim, tipo, dando um basta para a violência, justamente para contextualizar a história dela. E cada um era um, assim, ela tem muitas coisas em comum, as mulheres quilombolas, né? Muitas, mas muitas diferenças. Essas diferenças, elas são causadas não só pelo modo de vida social e tal, mas pelo tipo de experiência que algumas tiveram, que outras não tiveram, né? Uma das constatações desse livro é como que as mulheres mais velhas influenciam na formação da identidade e do protagonismo das mais jovens. Então, hoje nós temos, esse livro mostra muito bem isso, nós temos hoje uma geração de novas guerreiras. As jovens que muitas vezes não moram mais na comunidade, estão fazendo faculdade em Palmas, aqui na cidade, mas que voltam no feriado, que voltam nos festejos. Então, assim, há uma influência direta muito grande da história e do legado dessas guerreiras mais velhas na construção desse protagonismo social das mais jovens. Há um respeito muito grande, desde o dar a bênção até a consultar. Tem uma personagem aqui no meu livro que se chama Ludmila, e tinha 95 anos, tinha a mais velha da comunidade. E a mais velha da comunidade foi que escolheu qual curso que ela ia fazer. Curso de Direito, para que ela está fazendo o curso de Direito, está quase se formando, para que ela defenda a terra da comunidade, o direito à terra da comunidade. A personagem que eu estava falando é a Dorani. Aqui está a foto dela, vou mostrar para vocês, não sei se dá para ver. Eu falei ela que sofreu violência, e aí eu produzi a foto dela no contexto do basta da violência, né? E a gente chegava na casa delas, algumas histórias maiores que as outras, e a história que mais impactou foi da Dona Martina, essa aqui, ó, que era para ser a capa do livro. A Dona Martina, olhem bem os traços fortes dela, e se vocês, não sei se dá para ver aí, ela tem até, dá para ver que ela tem um bigode, porque essa mulher, ela tem uma história de vida muito forte. Você conversa com ela assim, e ela é o retrato da falta de cuidado, de zelo e de assistência do Estado brasileiro com as mulheres quilombolas. E pior, ela não tem essa consciência. Você chegar lá, você vê uma mulher que ela cuida dos pais idosos e ela não vai na cidade, não vai na cidade, não casou, né? Tem toda uma história de devoção ali. E quando eu fiquei conversando com ela e analisando ela fisicamente, assim, eu pensei, falei, caramba, por que que não tem uma carreta quilombola, uma carreta para ir nos quilombos, levando serviço de saúde, de beleza, exames para essas mulheres? Não tem programas específicos para cuidar de mulheres como essas que não saem que são maioria desse livro aqui, né? Maioria, mulheres que não saem dos seus quilombos, ali é o lugar delas.
E para algumas delas, sair de lá é sair da sua terra, do seu pedaço de chão, e elas têm medo, porque o maior problema hoje que aflige os 44 quilômetros do Tocantins é a falta da regularização fundiária, demarcação das terras, né? Então, isso dá muito medo. Então, quem é idoso, quem trabalha ali com artesanato, trabalha na roça, não quer sair. Já está vivendo ali há tanto tempo. Então, aí é que entra os mais jovens. Aí é que entra a organização de um movimento quilombola para lutar por essas pessoas que estão lá, né? Então, a dona Martina, ela diz assim, guerreira da superação. Eu dei o nome dela, guerreira da superação. Fé em Deus, boa vontade e nunca desistir. Em cada capítulo, eu sempre pego uma frase principal que eu achei que mais marcou de cada uma das mulheres, né? E outra coisa também que chama a atenção, que está aqui no livro, é a questão das gerações. Uma das maiores quilombolas do Tocantins, dos maiores líderes, se chamava Dona Juscelina. Ela morreu há 2 anos e ela é do quilombo que leva o nome dela, Dona Juscelina. E aí, nos últimos anos de vida dela, a Ludmila andou com ela o tempo todo. Ela foi para Brasília, recebeu vários títulos, recebeu doutora honoris causa pela federal daqui, entendeu? Recebeu vários títulos, trouxe mais de 300 pessoas ao mundo como parteira lá, enfim, criou o festejo tradicional, que é o festejo da abolição, que teve semana passada, inclusive, eu estava lá. E aí ela, a Ludmila, fiz a foto dela aqui, ó, lá no altar da Dona Juscelina, segurando a bandeira, dizendo assim, a continuidade, né? Essa é a continuidade, né? Eu botei, nasce uma nova geração de guerreiras. Então, o livro dá essa passeada por essas histórias, né? E uma outra coisa que eu ressalto aqui também, eu falei sobre a questão das gerações. Nós temos aqui no livro uma coisa interessante, que é a... São duas histórias que se entrelaçam. Tem a história da dona Nita, que é uma desbravadora da educação quilombola, e ela fundou a escola lá no Quilombo Lajeado, e ela conta que dava aula embaixo do pé de manga, parará, 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 formou os filhos dela. A filha dela hoje, todos os filhos, são mestres, e uma das principais líderes quilombolas do estado é a filha dela, que está no livro também, que é a Selenita, que eu acho que é uma das personagens mais interessantes, né? Ela fala assim, a gente já provou a capacidade de fazer, só falta oportunidade, ela fala. E foi muito engraçado, dando a mãe dela dando a entrevista, e ela do lado, esse processo tem uma amizade, uma ligação muito forte entre as mulheres quilombolas. Elas têm uma sororidade, mesmo que não saibam o que é esse termo, mas elas têm uma sororidade ali muito visível de quando uma está falando, do respeito, de não falar você primeiro, da idosa, de uma dar a benção para a outra. Isso foi algo que eu observei, né? A maioria delas se chama Marias, ou tem Marias no nome, e infelizmente o sonho de maioria delas era poder estudar, mas muitas tiveram que trabalhar na roça, não sabe ler, não sabe escrever, algumas se dedicaram a atividades como a igreja e tal. Então, assim, é um livro que traz o perfil das mulheres negras rurais quilombolas do Tocantins de forma plural, respeitando as histórias, né? Tem mulher que, por exemplo, tem mulher que até hoje estava dando entrevista para mim, o marido estava sentado assim, e o olhar e a admiração dele era visível, me lembro, lá no Boa Esperança, o cara olhando, dava para ver uma relação de respeito e amizade. Tem outras que sofreram violência, tem outras que lutam até hoje para ter companheiros, trazendo à tona esse debate que a gente faz da solidão da mulher negra. Tem um caso aqui nesse livro que mostra muito isso, que também é muito visível nas histórias das mulheres quilombolas. Há um cenário de exclusão dessas mulheres, não só social, como eu estou falando, de exclusão, assim, ó, essa mulher que linda que ela é a Maria Diomar. Ela é linda demais, é a mais sorridente do livro. Linda, ela dançou pra gente, e ela tem um restaurante na cidade, a cidade se chama Raias, perto de 400 quilômetros de Brasília, e o empreendimento dela fica bem ali na avenida da rodovia que vai para Brasília. E todo mundo passa lá e fala, ela sai, e fala assim, chama lá a dona do empreendimento. Aí ela fala assim, tá falando com ela, a patroa sou eu. Aí a fala dela foi esse, tá falando com ela, a patroa foi eu, sou eu. Como eu te digo, nunca acham que as mulheres
pretas quilombolas vão ser capazes de ter o próprio negócio. E ela conta uma coisa que ela falou assim: eu estou procurando um namorado. Estou procurando um namorado, mas ninguém quer namorar comigo, porque acho que. Aí eu perguntei por quê. Ah, deve ser porque eles acham que eu sou assim, muito ativa, faço muita coisa. Ou seja, eu percebi que muitas dessas mulheres, elas não têm consciência dos tipos de racismo e de exclusão que elas sofrem por causa do racismo estrutural, né? Então, assim, então elas vivem ali driblando as barreiras, cada uma buscando o seu lugar, buscando o melhor. As que são mais senhoras já estão ali vivendo a sua vida tranquilo, as mais jovens, algumas estão na comunidade, outras não, e as que não estão na comunidade buscam não perder a ligação com a comunidade. Então é isso aqui são as biografias dessas mulheres, contando seus sonhos, seus medos, seus legados, e focando não em vitimizar essas mulheres. Pelo contrário, em mostrar a semente de cada uma para um mundo melhor. O que elas podem nos ensinar? A gente cita autores e autoras brancos, pessoas que têm visibilidade, e a sabedoria popular, que a gente precisa valorizar. Então, essa foi a minha intenção. Espero mesmo que vire material didático. Foi uma experiência muito rica estar com essas mulheres, e me incomodou muito sentir, quando eu converso com elas, em pequenos detalhes, a falta do Estado em coisas mínimas na vida delas. Não tem programa de geração de renda, não tem programa de inclusão, não tem esse programa de incentivo à saúde, de levar a saúde até elas, não tem nada específico. Então, assim, estão lançados à própria sorte. As que venceram com a própria luta, correndo atrás, construindo, tentando fazer com que a história da avó, da mãe, fosse superada através da dela, né? E é isso. Então, aqui tem um material muito rico em falas, em histórias, e o meu sonho e o meu desejo como jornalista, como mulher preta, como ativista, é que a sociedade valorize esses saberes, valorize o que cada mulher dessa tem para nos ensinar, tem para mostrar. Porque os saberes quilombolas, eles são ignorados, né, infelizmente. E minha função como comunicadora negra e como jornalista é dar essa voz, como eu falei no início. Então, sobre o livro é isso, gente. Eu lancei ele em alguns municípios. A gente teve, como eu falei para vocês, um processo de bastidor muito forte, de carro que quebrou, de tanta coisa assim que aconteceu, vivenciando mesmo essa dificuldade do quilombo, mas foi algo gratificante. E o que eu tentei não só publicar o livro, mas tentei dizer nele e mostrar através do meu trabalho o quanto que as mulheres quilombolas precisam ter políticas públicas específicas, quanto que o Estado brasileiro e os municípios precisam não só valorizar os legados, as memórias, mas cuidar dessas mulheres. Não adianta, quando morrer, mandar nota de pesar, decretar luto 3 dias, se no dia a dia elas são a vida delas eu botei guerreiras propositalmente, porque é isso que nós somos, né? É isso que a sociedade coloca cada dia mais nas nossas costas. Cada dia mais um fardo, cada dia mais uma sobrecarga, porque existe o imaginário social e a certeza de que a gente aguenta tudo, de que quanto maior o sofrimento, maior a gente está preparado para encarar. Essa visão da sobrecarga que a gente aguenta é o que faz muitas mulheres como essas aqui sucumbirem, estarem com a saúde mental afetada, não acreditarem nos seus próprios talentos, não acreditarem que são capazes. Tem uma pessoa que eu fui entrevistar e estava ainda no final da pandemia, e ela não queria tirar a máscara. Eu não gosto de tirar máscara, porque eu não sei o que. Aí depois alguém falou assim, não, é porque ela tem vergonha, ela não gosta. Então, assim, a gente ainda tem muito que caminhar e avançar. O Brasil, o país, nos últimos anos, nos últimos tempos ainda, na última década, vou fazer um recorte da última década, começou a falar mais do assunto, algumas políticas de reparação social foram interrompidas, agora tomara que voltem novamente, mas o fato é, a negação do racismo pela sociedade brasileira, na minha visão, ainda é o maior problema. Como a gente vai mudar uma sociedade que não se reconhece como racista? Também no caso do Vini Júnior, onde tem gente culpando ele, né? Culpando a vítima. Onde estão dizendo, ai, meu Deus, era no estádio, a gente leva na esportiva. É uma sociedade que acha que temos que levar racismo na esportiva. Ou que acha que é mimimi, que é vitimismo.
e que não importam os nossos sentimentos, as nossas dores, o racismo nos atravessa todos os dias, não importa lugar social, dinheiro. Vini Júnior é um dos mais famosos do mundo e é atravessado pelo racismo. Então, essas mulheres negras, elas não têm as suas culturas e os seus saberes valorizados como merecem. E o meu intuito ao fazer esse livro foi lançar luz sobre isso, mas não só lançar luz para, tipo assim, tá bom, agora eu sei. Não, para provocar uma reação. Eu quero uma reação institucional de quem tem poder de fazer mais por elas. Eu quero que mais pesquisadores venham pesquisar, ajudar a gente a falar mais sobre o tema, né? Isso é importantíssimo e uma coisa que me deixa assim muito abalada, assim, às vezes, é pensar que existe o racismo. No Tocantins, vou falar aqui do meu estado, não há políticas públicas contra o racismo, infelizmente, ainda. Ele não é encarado com a seriedade que merece, entendeu? E que, infelizmente, está muito longe ainda de avançar e de ter a reparação social a curto, médio e longo prazo, gente. Vou deixar aberto para vocês falarem, perguntarem, alguma dúvida sobre o livro, à disposição. Bruno pergunta ou Perfeito. quem começa? Bruno? Posso começar. Então, muito obrigado, Baju, pela explanação, pela demonstração aí desse teu esforço em produzir essa obra. Primeiro, duas coisas que eu queria primeiro anotar. Eu queria que tu comunicasse aqui para ficar registrado aonde as pessoas podem ter acesso à obra, aonde que ela está divulgada e veiculada, né? E assim, e na sequência, antes de entrar propriamente no te perguntar um elemento sobre o livro, eu queria te perguntar assim, como para ti só comentar um pouco para nós como é que foi esse processo de preparação para fazer esse livro, né? Como é que tu te organizou? Isso saiu da tua cabeça? Ou tu tem uma equipe que pensa isso? Como é que a gênese dessa obra, desse trabalho que tu executou, ele aflorou, digamos assim, ele começou e se desenvolveu? Primeiro, sobre a disponibilização do livro, gente, ele ainda não está na Amazon, mas vai estar. Estou finalizando esse processo. Por enquanto, ele foi vendido ou eu distribuí aqui só no Tocantins. São com as cópias que eu imprimi ainda da Audi Blanc, né? Mas esse processo de venda nacional eu ainda estou organizando. Mas quem está assistindo aqui quiser me mandar uma mensagem, eu dou um jeito de encaminhar, enfim. Mas acho que daqui uns 15 dias ele já vai estar disponibilizado já na Amazon. Eles me pediram hoje uns documentos, vou mandar para eles. E segundo, então, eu sempre tive vontade de contar essas histórias. Eu tinha um projeto que se chamava Eiras. As Eiras era para contar a história das parteiras, das rezadeiras, as benzedeiras, as deiras, tudo que eram eiras, era mapear essas mulheres, né? E aí, quando surgiu o Audi Blanc, a Gazeta do Cerrado, a RACA tem um departamento de projetos, que é o Marco Aurélio que fica à frente do departamento de projetos, ele falou, vamos escrever um projeto aí na sua área. E daí eu criei esse nome, Guerreiras Populares Quilombolas, escrevi as linhas gerais do projeto, passei para ele, ele como produtor cultural colocou as especificações necessárias lá para cadastrar, cadastrou, e aí a gente conseguiu aprovar esse projeto. Não só esse, mas outros também que ele conseguiu escrever lá e aprovar. Quando aprovou, como eu falei para vocês, a minha preocupação foi contemplar todas as regiões, porque eu sabia que... Porque na hora de escrever, eu não coloquei quantas mulheres, eu não especifiquei quantas, nem quantas comunidades. Isso foi um processo depois. Eu tenho um conhecido que tem muito dados sobre as comunidades, ele me passou um mapeamento, falei, eu vou nessa, a mais antiga, a principal, uma urbana, uma muito longe, eu fui pelas diferenças também das comunidades. E aí, primeiro eu devo definir, aí eu procurei os líderes, mapeei os líderes dessas comunidades, fiz o contato por telefone com cada líder, em alguns lugares não tinha telefone, e aí eu mandava, tinha que achar o telefone de alguém que ia para lá, mandar mensagem, enfim, e aí mandava, marquei de forma que eu fiz assim, eu saí de Palmas, aí eu fui a Paraná, Arraias, Dianópolis, Jalapão, aí eu fiz a Rota Guerreiras, a gente ficou 12 dias na estrada. Era uma comunidade por dia. Um dia para aí a gente saía à noite, às vezes chegava no outro dia. O Jalapão foi mais desafiante, porque eram 3 comunidades no Jalapão. Então, assim, um dia a gente foi na comunidade, voltava para o hotel. Outro dia para a comunidade, aí no segundo dia a gente já ficou na comunidade mesmo.
no terceiro dia, fomos na outra e voltamos, né? E esses custos todos, assim, dessa estrutura para ir, acabou que o projeto nem cobriu, né? Acabou que a gente teve que, né? Porque foi, assim, uma comunidade longe da outra. Carro que quebrou, que teve problema. Então, assim, foi uma logística muito grande, mas aí fomos foi o Felipe Menezes, que tem a maioria das fotos aqui do livro. Tem uma foto que é de uma das guerreiras, que é do Marco Jacob. Todas as outras é do Felipe Menezes, que é funcionário que trabalha junto com a gente lá. Um fotógrafo novo, e mas foi muito bacana, foi legal trocar essa experiência com um profissional também um pouco mais jovem, tá? E foi. E de São Paulo veio um amigo meu, um jornalista que também tem muita experiência com livros, o Gustavo Rossetti. Ele é muito engraçado que o Gustavo, ele é branco, do olho azul, né? E quando ele chegava, eu falei, Gustavo, deixa eu chegar primeiro, porque assim, ele era homem e eu mulher. Assim, elas vão ter mais dificuldade de falar comigo do que com você. Que nada. Eles chegavam, eles tinham aquele gelo, tipo assim, não conheço quem é. Assim, eles são assim, né? Não conhecem, tá? E aí, quando ele conversava e tal, e aí a gente dividiu, eu peguei umas entrevistas, ele pegou outras, acabou que ele veio para fazer um processo de edição do livro, acabou que ele também fez a produção, né? Foi uma pessoa que veio de fora, com outro olhar, e foi muito bom juntar nossas experiências. Aí teve uma produtora que foi ajudando a montar e tal, e um motorista. Então, assim, nós éramos uma equipe de 4 pessoas. Não, 5 pessoas. 5 pessoas, eram 5 pessoas. A gente começou, fez a rota, fomos. Algumas comunidades eu fiz depois. A comunidade Barra da Aroeira, aqui perto de Palmas. O Marco Aurélio, que é meu sócio que inscreveu o projeto, foi junto comigo, fez as fotos. E foi isso. Depois partimos para a etapa de elaboração dos textos, tal, escolher as fotos. Nós optamos por colocar as fotos preto e branco. Era uma dialética. Vai ser o quê? Preto e branco? Vai ser colorido? E aí o Marco, como ele é o diretor audiovisual, e ele que tem essa pegada, tem mais experiência na área, ele escolheu as fotos e também optou por essa, por esse formato preto e branco, que, segundo ele, realça melhor as expressões, assim, tá? Então, é um livro onde as imagens são preto e branco. É isso. Muito bom. Maju, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando, na condição de pesquisador, já fiz alguns campos, e sempre eu me deparei sempre assim, quando a gente chega na comunidade, os quilombos do Brasil, de uma forma geral, eles já estão até um pouco cansados de receber os pesquisadores, porque a gente vai e só suga, né? Faz as nossas teses, os nossos trabalhos e nunca mais voltamos. E tu fez um trabalho que retira, digamos, não retira, mas trabalha na narrativa do próprio sujeito, né? Como ele se vê a interação dele e conseguiu produzir um trabalho muito legal. E aí tu estava comentando agora sobre, né, o lançamento, o envio. Como é que vocês enfrentaram isso durante o campo? Assim, vocês tinham, quando chegava no campo, né, para fazer entrevista, as pessoas desconfiavam muito, eram resistentes, né? Tu até comentou, tem umas que não queriam falar um pouco, né? E como é que vocês conseguiram, digamos assim, conseguir realizar a partir de que sensibilidades que vocês acionaram para se aproximar e conseguir fazer adesão dessas pessoas, principalmente dos mais antigos, que são mais receosos, né? Nesse sentido. Excelente pergunta, porque eu já esqueci de falar isso, é um ponto importante. Seguinte, então, como eu falei, antes de ir em cada lugar, estava tudo agendado. Então, assim, comunidade Mumbuca sabia que a gente ia chegar a tal hora. Uma das comunidades que a gente chegou, só que, como você mesmo citou aí, cada comunidade tem uma particularidade, né? Tem uma comunidade que a gente chegou e tinha uma pessoa que eu chamava que era a produção local. Então, em cada quilombo eu tive uma produção local. Uma pessoa que estava alinhado com o projeto e tal. Quando eu cheguei num dos quilombos, chegamos lá e tal, e aí não tinha ninguém para dar entrevista. Ah, fulano tá fazendo almoço, fulano tá não sei o quê. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, e agora, como é que a gente vai fazer? Aí eu queria mais, aí eu consegui 3, que eram normais, aí eu falei, vamos na casa das pessoas. Aí a gente se dividiu, foi um para um lado, outro para o outro, aí um trouxe uma, outro trouxe outra, e a gente começou a ir na casa das pessoas. Ah, a gente tá fazendo um livro, taraná, taraná. Ah, o que é esse livro? Esse é onde? Isso aqui é. Aí tinha uns mais abertos, outros não, mas teve um caso que, inclusive, me deixou muito, assim, abalada, que bom que você lembrou, numa comunidade que eu não fosse citar o nome, eu tinha ligado antes, tinha falado com a presidente. Chegamos lá super tranquilos, é uma das principais do estado.
Chegamos lá na casa da presidente, ela nos recebeu. Ela falou: pode montar o set ali no fundo. Os sets eram montados na casa deles mesmos. Aí montamos, demoramos geralmente 40 minutos para montar. Muita luz, muita coisa, montamos e tal. Colocamos ela sentada, ela estava debulhando feijão e tal. Quando ela estava debulhando feijão, uma familiar, mãe, vem cá, chamou ela. Vamos lá e tal. E veio falar comigo. É o seguinte, esse livro para que é? Eu falei, não, eu expliquei o que é. Não, aqui é o seguinte, ela não vai gravar, não, porque aqui a gente só grava se for todas as mulheres juntas. Eu falei, mas bora gravar todo mundo junto. Tava tudo montado já. E a presidente já estava pronta para falar dela. Não, 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 vamos lá na associação agora e vamos sentar todo mundo e conversar e vamos ver. Eu falei, bora. Aí desmontamos tudo, 40 minutos desmontamos tudo. Guardar o microfone, guardar tudo. Subimos lá, chegou lá, tinha uma outra. Tem que ir na casa da fulana, que a fulana que é a coordenada. Depois eu vou lá. Cheguei lá, ela estava almoçando. Tudo bem, tudo. Ah, a gente vai fazer um livro, tal. Ela estava almoçando assim e tal. Daí ela falou: já veio aqui um pesquisador, já veio outro cara aí também. Não sei de onde que disse que vai fazer um livro aqui. Nunca voltou na comunidade, nunca trouxe um pra gente, nunca não sei o quê. Daí eu falei pra ela: pois eu moro aqui no Tocantins, morando em Palmas, tem um jornal. Quando eu lançar, eu vou vir lançar aqui. Falei pra ela: vou vir lançar, vou trazer. Daí ela falou assim: se as mulheres quiserem falar, pode falar. Não impeço ninguém de falar, mas eu não vou dar entrevista. Essa fala dela foi suficiente para nenhuma das outras quererem dar entrevista. Daí eu falei, caramba, nessa comunidade não tem nenhuma. Aí eu, quando a gente tava indo embora assim, falei assim, não vou faltar. Aí tinha uma senhora na porta, super simpática. Eu falei, desci. Como é que é o nome da senhora? Ela, meu nome é Dona Preta. Eu tô fazendo um livro, a senhora pode, minha filha, entra aí, entramos, conversamos com ela, entrevistamos ela, uma das personagens lindas aqui do livro, maravilhosas, maravilhosa. Ela é a Dona Preta, e ela, senhora de 85 anos, contou a história, e dessa comunidade a gente conseguiu contar a história dela. E muito respeito pela postura das mulheres da comunidade, elas estão calejadas já, realmente, de muitas pessoas irem lá, usam o conhecimento delas, entrevistam, não dão um feedback. Então, assim, eu não julgo, super respeito, tanto é que eu respeitei que eu falei, não vou mais, o pessoal que é da associação, não vou mais atrás, eu fui atrás de uma outra pessoa aqui. Aí eu voltei lá ano passado, fui fazer uma cobertura lá, e eu vendo várias mulheres, falei, aquela ali tinha que estar no meu livro, aquela também tinha, eu já pensei na edição 2 do livro, acho que vou fazer volume 2 agora, porque agora que elas já conheceram, ficou melhor, mas essa resistência é um método de proteção também delas, de proteção delas com os mais velhos, medo de pessoas que usam a causa, vão lá, tiram foto das crianças, tiram foto delas. Então, assim, elas têm essa postura por causa disso, é uma proteção às histórias delas, à própria comunidade. Quem é essa pessoa que eu não conheço? Aí vem aqui de novo, tirar foto, tirar isso, tirar aquilo, porque eles recebem muito bem. Tranquilo. Agora tem que saber quem que você é, o que que você vai fazer, o que que você vai deixar de retorno para a comunidade, entendeu? Então é isso. E foi isso que aconteceu, né? Isso é uma coisa que eu me lembro muito, assim, sobre isso. E respeitei a comunidade, uma comunidade muito forte, muito importante para o Estado. A Dona Preta está aqui representando. E talvez no volume 2 com certeza, eu vou ter muitas mulheres de lá para contar a história delas. Oh, que legal, muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa, né? O que me deixou curioso, tu como profissional da comunicação, né? A verbalização, a fala, eu acho que tu tem um olhar específico para isso, e bem uma sensibilidade ímpar. E eu queria te perguntar o seguinte: o que tu enxergou, o que tu viu, que atravessa todos os discursos, né? Todas as narrativas, o que é marcante de comum e ao mesmo tempo de muito diferente nesse percurso que tu fez, assim, que tu entendeu dessa narrativa, dessa história, dessa vida, aquilo que é comum entre essas mulheres negras quilombolas e o que é muito diferente, né? Porque às vezes a gente tem essa percepção, né, de que quilombo é tudo igual, indígena é tudo igual, como se fosse uma tábula rasa, né? E, e quando a gente conhece cada quilombo, cada comunidade, cada povo, a gente vê que cada um tem a sua trajetória, a sua vida, seus sofrimentos, suas dores, né? Mas o que eles trazem, o que tu consegue identificar que traça de comum e de muito diferente entre esse percurso que tu fez, entre esses quilombos? Beleza. É meio que eu estava falando agora há pouco, que as diferenças são questões estruturais, né? Comunidades bem mais estruturadas, com internet na praça, outras sem estrada, né? Essas diferenças são diferenças muito, muito grandes, né? E
Mas existe uma linha tênue, professor, assim, das histórias. Algo que conecta todas. A força delas, enquanto protagonistas sociais das suas comunidades. Infelizmente, a maioria delas não tem esse conhecimento dessa força. Esses quilombos, eles são liderados todos por mulheres, tem as associações, e a maioria são elas que estão na linha de frente da representação, né? E isso é algo incomum, ou seja, a mulher, ela está nessa linha de frente do protagonismo, isso é algo comum que eu vejo nas comunidades. Essa questão do respeito das mais velhas com as mais novas, de dar a bênção, de ouvir o conselho, buscar o conselho, de continuar mantendo a ligação com a comunidade, também é algo comum que eu vi em todas as comunidades. É algo que foi muito bem, essa ligação delas foi muito bem visível quando chega nas comunidades, né? Essa sororidade que eu chamei aqui, né? Talvez elas não saibam que é sororidade, mas é uma sororidade na prática, né? E a questão, assim, da falta assim, de que elas não têm a consciência da riqueza, muitas vezes da riqueza cultural das histórias delas e que o protagonismo que elas exercem são. Por quê? Porque, como estão ali em situações sociais muito vulneráveis, a ordem é batalhar para mudar aquilo ali, batalhar para o filho conseguir ir para a escola, batalhar para conseguir ter o que comer. Então, assim, e o que mais me assustou foi ver comunidades onde ainda não tem o básico do básico, né? Assim, sinceramente, assim, sério, que eu falei, caramba, como é que pode ainda, né, ter isso? Então, assim, essa questão de estereotipar, quilombola é tudo igual, é algo assim, muito errado e perigoso, porque são situações. Tem comunidades, por exemplo, do Jalapão, que tem um capim dourado para sobreviver. Temos no Sudeste, onde tem uma universidade perto, e o sonho delas é fazer ir lá estudar educação no campo para voltar e dar aula na comunidade. Então, esses contextos educacionais e de acessos, seja ensino superior, seja educação, seja saúde, seja a própria cidade, são contextos totalmente diferentes, que são particulares e de cada comunidade também. Uma última pergunta que eu fiquei só curioso, na verdade, dessas 12 comunidades que tu passou, todas elas não têm titulação ou algumas têm titulação? Não, maioria tem, maioria tem. Tem comunidades muito antigas, né? Essas do Sudeste Tocantins, que é a região que mais tem, elas têm, né? Algumas estão no processo de luta, de demarcação de terras ainda. E a gente estava no final da pandemia também, né? E aí eu me lembro que tinha uma comunidade que a gente não pôde ir lá, lembrei. Em Arraias, a gente não foi na comunidade. As mulheres da comunidade estavam na cidade e a gente foi na casa dela. Elas tinham a casa na cidade. Porque tem muitos idosos na comunidade e eles entenderam que não era bom a nossa presença lá para resguardar os idosos. Então, todos os personagens foram gravados em Arraias. A gente foi na casa delas, em Arraias. A gente não foi na comunidade. Priscila? Eu queria fazer uma pergunta. É o seguinte, como é que você, não sei se você chegou a entrar nesse assunto com eles lá, como que você notou os conflitos, se existia alguns conflito com aqueles problemas de grileiro, fazendeiro, ou até de preconceito das pessoas da cidade perante a comunidade, como é que isso entra na luta dessas pessoas dentro do quilombo? Esse debate sobre a questão da terra, conflito agrário, questão territorial, ele deu para perceber que ele fica mais por conta dos líderes da comunidade, né? E às vezes, como ali a gente estava falando de protagonista feminino, como era o momento mais delas ali, elas não falaram desse assunto especificamente. Mas como a gente conviveu na comunidade, andou, conversou, a gente nota assim que é uma questão que não está muito presente no dia a dia delas ali, porque eles tratam isso como algo que é tratado com os órgãos responsáveis, não é algo consumido ali no dia a dia da comunidade. Não notei isso, que as pessoas estão nessa preocupação, assim. E das relações das cidades com os quilombos, uma relação de muito respeito
é tanto de uma parte como da outra. A gente, quando estava indo para a comunidade, passava para comprar água, estamos indo lá para Umbuca. Ai, que legal, ó, conhece tal lugar, vê tal lugar, entendeu? Principalmente com os mais idosos, dá para perceber que elas são bem conhecidas na cidade também. A dona Fulana, a dona Batrana, até porque eles consomem muitas coisas da cidade, né? Precisa comprar lá, precisa. Então, se eles têm uma relação com a cidade, que é uma relação assim, muito tranquila, de muito respeito, assim, deu para perceber. E essa questão do debate da terra, ela tem sido feita mais através das representações dos quilombos, por exemplo. Aqui tem a coordenação dos quilombos, que é a Coecto. Então, a Coecto tem lá a diretoria, tem não sei o quê. Então, assim, tem um representante daquela comunidade ali que representa a comunidade lá. Mas no dia a dia ali, não ficou. Ele se preocupou mais, assim, em falar da comida, do artesanato, em contar ali o dia a dia deles, falar o que está faltando, por exemplo, escola, internet. Eles são ligados a esses problemas que afetam o dia a dia. Mas a questão da terra, eu notei pouco sobre isso, eles falaram muito pouco sobre isso. E como que é a geração assim de renda? No que essas pessoas trabalham? É como eu te falei, o cenário ele é regional. Você pega as do Sudeste ali, pessoal, eu entrevistei duas meninas que se formaram. Uma quer ser modelo, a outra quer ser, né? Aí só que elas querem fazer isso, mas não querem ir para a cidade. Então, não tem emprego lá. Não tem. Para fazer a faculdade que elas querem fazer, tem que ir para Arraias, que é 100 quilômetros de lá. Tem que morar lá em Arraias, não dá para ir e voltar. E eu vi muitas meninas renunciando a saída para a cidade, porque não quer sair de perto dos pais, não quer sair da comunidade. E a única forma de estudar, de não sei o quê, é ir ali. Já em outra região, outra parte da região sudeste, essas meninas saíram, estudaram, se formaram e voltam para a comunidade. Não para morar, mas volta para ver a mãe, ver o pai, e continuam sendo líderes da comunidade, não perdem a ligação à comunidade. Já no Jalapão, o artesanato é a mola mestra ali econômica, e elas fazem bastante coisa, só que tem uma dificuldade de transporte, que assim, tem que pegar a moto, atravessar uma balsa, ir no rio, não tem um fomento assim para circular esse, né? Aí elas levam como um buca para vender lá, para quando vender na associação mandar a parte delas e tal, entendeu? Então, assim, esse acesso geralmente à renda e ao emprego é feito geralmente pela educação. Lá no norte do estado mesmo, tinha muitas professoras, tem muitos professores aqui no Líbano, muitas professoras, mulheres que desbravaram a educação e tal, mas, assim, outros tipos de profissão que dependem da educação superior, dependem delas saírem das comunidades, né? Mas tem, sim, tem empresário, tem o caso da Mary James, lá que eu falei de Arraias, que tem o próprio bar dela, então, assim, essas questões de renda, aí tem umas que vendem ali, tem um plantio, vendem feijão, arroz. Então, assim, as formas são variadas dependendo da região, dependendo do cenário econômico e da oportunidade que cada região oferece, né? Mas na comunidade tem agricultura, tem cultivo de comida, autossuficiência, alguma coisa nesse sentido de comida? Tem sim, tem. A maioria deles tem, né? É só hortinha lá no fundo, planta feijão. Inclusive, eu trouxe muito feijão, comi muito frango caipira. Sim, é uma agricultura de subsistência forte nos quilombos, sim. Parece que em algumas épocas tiveram uns programas que incentivaram aí essa agricultura familiar aí nos quilombos, tal. Então eu vi que em alguns lugares tem mais, outros tem menos. O pessoal que faz o queijinho para vender na feira, tem sim, tem. O negócio é escoar essa produção, né? Tem um pessoal que vende geladinho, então assim, as formas de sustento e essa questão econômica é bem variada, como eu te falei, depende muito da região. A comunidade que é muito distante da cidade, quanto mais distante da cidade, mais eles buscam a subsistência, né? Mais eles plantam o arroz, feijão, tomate. Quando é mais perto, às vezes eles vão mais para a área do artesanato. Enfim, cada um buscando um lugar ao sol e a atividade que mais dá para conseguir a sobrevivência, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Comentário? Não? Gente, só mais uma coisinha. O livro tem a parte em memória, que são destaque a história de três quilombolas que são. Três, não, quatro, perdão. Quatro quilombolas que foram, assim, muito importantes
da luta no Estado. Uma delas é a Dona Miúda, que é muito conhecida. Ela foi a precursora do artesanato no capim dourado. Ela foi a primeira que foi lá, fez, pegou aquele capim, transformou ele em artesanato e ensinou para toda uma geração. Temos a Dona Miúda e temos aqui, nesse mesmo livro, a história da Ilana, desculpa, perdão, da Railane, que é a neta da Dona Miúda, que é a presidente da Associação de Artesãos hoje. Ou seja, esse livro fala muito de legado, né? Da mãe educadora, que a filha também é, da neta da precursora, que é a maior líder. A Railane hoje, acho que ela é a maior líder quilombola do Estado. A gente fala muito sobre isso, sobre a produção dessas novas líderes, né? A construção dessas novas líderes quilombolas. É importante. Hoje, elas que estão circulando entre cidade, entre discussões de movimentos, entre eventos, entre fóruns de discussão, são as pessoas que representam a comunidade, né? E isso é importante. É isso, Bom, pessoal. Acho que o Luiz doutor fez uma Luiz, pergunta. Isso. Isso. Olá, boa tarde, boa noite a todos e todas, boa noite, Maju, parabéns pelo teu trabalho. Eu sou Antônio, eu sou professor aqui na Universidade Federal do Amazonas, colega do Bruno, e estou acompanhando aqui com bastante atenção a tua exposição. Então, eu queria primeiro cumprimentar pelo trabalho e achar que, enfim, bastante importante essa ideia de registrar, né? Porque a gente tem a memória oral e a memória oral ela é fugidia, né? Ela é levada ao tempo e, sobretudo, no momento em que você tem uma concorrente extremamente desleal, que é o smartphone, né? As redes sociais. Eu costumo brincar aqui, Priscila, que eu dei aula, quando a gente vai dar aula para a turma da noite, das 18 horas, os alunos chegam na universidade e vão para o restaurante universitário jantar. Alunos trabalhadores, alunos que às vezes é a refeição principal deles. E aí eu costumo dizer que é inglório eu querer disputar o espaço com o restaurante. Né? Então, o mesmo vale para a gente, estou dizendo isso para a gente pensar, como que eu disputo o espaço de memória, considerando uma máquina de devoradora de memória que é o smartphone, as redes sociais. Porque, ao mesmo tempo, você produz muito registro, mas esses registros são fugidios, esses registros se amalgamam com outros milhões de registros que vão perdendo. Então, essa ideia de fazer o livro, em especial a escolha de fazer o livro com fotos preto e branco com mulheres, é digno de nota, de aplausos, e quero mesmo parabenizar tanto a Maju quanto você, Priscila e Bruno, pela iniciativa de trazer para esse debate para a gente. Obrigado pela atenção. Bacana, que prazer conhecê-lo, viu, Luiz? Meu. Que bom, Agora, você me falou... que bom ver um professor negro. Assim, a gente gosta muito de ver essa representatividade no ensino superior. Olha, você sabe que eu sou professor aqui há 31 anos. E durante as duas primeiras décadas, eu era praticamente sozinho na universidade. Nós continuamos sendo poucos. Mas o que me chamou a atenção há uns 10 anos atrás, aproximadamente, pouco menos, 2016. Eu saí de uma sala de aula, 11 e pouco, quase meio-dia, e tinha um grupo de alunos conversando no corredor. E aí eu comecei a chorar, eu sou muito chorão. Os meninos ficaram assustados com o meu choro. Eu falei, não, tá tudo bem, é um choro de felicidade. E aí eu falei, olha, são 20 anos de estudo como estudante, mais os 8 como estudante de graduação. É a primeira vez que eu vejo um grupo de estudantes negros reunidos assim, ao mesmo tempo. Eu encontro pelo caminho trabalhadores braçais e serviçais negros, invisibilizados. E agora estou chegando no estudante. Você me fala, eu vim para cá estudar com a política de ação afirmativa, fiquei e estou produzindo a partir desse meu lugar. Quer dizer, se alguém pergunta se as políticas de ação afirmativas, onde as cotas estão presentes, se elas deram certo, eu agora vou ter um exemplo. Olha, Deus pode não ter dado em outro lugar, mas tem uma mulher, uma jovem mulher negra que está no Tocantins e que está fazendo enorme diferença na vida dela, na vida das pessoas em torno dela. Então, quero te abraçar e parabenizar. Eu queria ter chegado se não fosse essa política. A minha avó teve 23 filhos e a minha mãe foi dada com 5 anos de idade para trabalhar numa casa de família. Cresceu lá nessa casa, onde eu também cresci, né? E onde
diziam que filha de empregada nunca poderia chegar a nenhum lugar, e eu sempre sonhei em ser jornalista. Quando eu tinha 12 anos, a minha mãe teve um atendimento no médico negado por médicos dessa própria casa onde a gente foi criada, e naquele dia eu decidi que eu ia ser jornalista para dar voz e mostrar situações injustas como aquela. Uma criança que não tinha nem consciência daquele momento. Então, eu sempre soube que eu ia conseguir romper aquele ciclo, que a minha avó não rompeu, que a minha mãe rompeu. Então, dar voz à história de mulheres é o meu objetivo profissional por causa disso. Então, eu só cheguei mesmo por causa disso, porque eu peguei a minha malinha, não tinha quase nada, fui para a rodoviária, cheguei em Palmas para estudar e só consegui por causa disso. Fico muito Legal. feliz. Para prazer conhecer. Temos que Um abraço fazer grande. network. Vamos fazer um network nós dois aí. Vamos sim, com certeza. Um abraço. É isso, abraço. Tem Gente, uma colega de graduação que é professora aí, professora Ana, Aninha. Ana, sim. Um Pereira. abraço. Ia só compartilhar um pedaço do livro com vocês, conversando com o professor, me deu vontade, que foi uma pergunta que me fizeram agora há pouco aí. Tá no início do livro isso aqui. A equipe que trabalhou na execução do livro se deparou com uma diversidade muito grande de localidades, personagens e histórias. Desde mulheres que praticamente não saíram da roça e da região onde nasceram e que não sabem ler ou escrever, até outras extremamente articuladas e empoderadas, algumas com curso superior e outros até com mestrado e doutorado. Em comum, no entanto, uma história repleta de luta, resistência e perseverança. Entre as características mais marcantes e encontradas na maior parte das personagens é a forte ligação com a família, a força de vontade, a determinação para o trabalho, né, e o orgulho de suas origens de ser quilombola, mesmo que seja um sentimento tardio, adquirido mais recente, depois de muito sofrimento e luta. Também notamos que o preconceito por conta da cor da pele e da origem está mais vivo que nunca, e às vezes encontra eco dentro da própria comunidade. Era isso que eu queria falar. E nem tudo são flores. A gente ouviu histórias de mulheres que sofrem preconceito na própria comunidade, às vezes, que deixaram de usar o cabelo natural pelo julgamento da própria comunidade. Então, assim, quis desse trecho porque achei importante, entendeu? É isso. Você falou da geração e você percebeu que a nova geração tá engajada em continuar em passando as tradições, os saberes. Essa nova geração é a esperança. E ela está aqui nesse livro. São pessoas, meninas letradas, não, que estão na universidade, que estão ocupando espaços, assim, que não se desconectaram das suas raízes, mesmo em tempo de internet. São pessoas que eu quero, inclusive, fazer um trabalho com elas de ajudá-las a gerar conteúdo para a internet, para ajudá-las, para ecoar ainda mais isso. Então, assim, hoje, digo para vocês, o papel dessa nova geração, que foi muito bem moldada pelas anciãs, pelos anciãos, é o que mantém, assim, e isso é muito evidente no livro. Eu contei para vocês que nós temos a precursora do Capim Dourado e a neta dela. A mulher que fundou a educação quilombola e a filha dela, que agora é mestre. Então, assim, a gente tem histórias que se entrelaçam. Propositalmente eu fiz isso quando eu percebi lá, para mostrar que, tipo assim, nós temos a menina que com 18 anos andava com a líder da comunidade, seguiu a orientação dela de fazer direito, ela morreu há 2 anos e ela que comanda hoje o festejo lá. Então, assim, a gente mostra bem claramente esse processo de repasse e de continuidade nos quilombos. Eu quero pedir mais um pouquinho da atenção de vocês, eu quero ler, para encerrar aqui a minha fala, eu quero ler alguma coisa importante aqui do livro, que é o que eu digo no final. Um Tocantins de guerreiras. Sair no meio de uma pandemia rumo aos quilombos não foi fácil. Não só pela locomoção, mas principalmente pela preocupação que também tínhamos como equipe de entrar nos territórios onde havia muitos idosos. Foi muita máscara, vacina em dia, tínhamos um prazo para cumprir imposto pelo edital e, além disso, estávamos ansiosos para descobrir essas novas histórias. Já na saída de Palmas, dia 2 de junho de 2021, uma emoção tomava conta do meu coração. Não era um livro qualquer, era o projeto da minha vida. Sonhei com esse momento. Era o trabalho que eu queria fazer com entrega total, em razão do compromisso com a causa. Começamos por Paraná, onde fomos muito bem recebidos, Arraias, em seguida Dianópolis, Porto Alegre do Tocantins, Jalapão, Santa Teresa, Muricilândia, Santa Fé do Araguaia, cada comunidade com suas especificidades e diferenças. A de Boa Esperança, no Jalapão, foi a que mais me impressionou pela dificuldade de acesso.
Por onde passamos, fomos bem recebidos nos quintais, nas casas, com bom café, prosa, frango caipira e muita valorização ao que estávamos fazendo. Respeitamos os limites de cada uma. Parei em entrevistas várias vezes para confortar, abraçar em respeito à dor. Chorei junto com as que sofreram violência. Me revoltei junto com as situações indignantes. E, acima de tudo, me tornei uma profissional e mulher preta melhor após o contato e troca de experiências com cada uma dessas personagens da vida real. As que estão nesse livro são apenas um recorte das milhares de negras quilombolas tocantinenses. As que fizeram história, as que estão na resistência e a nova geração, meu total respeito hoje e sempre. Um Estado que não conhece a história das suas guerreiras não é um Estado justo com a sua história. Um Estado que não cuida, capacita, não dá oportunidades e, acima de tudo, não valoriza trajetórias femininas, está em dívida com essa parcela tão importante e decisiva para a história. Que em todas as instituições, escolas e espaços, a semente das tocantinenses quilombolas seja plantada por meio de seus exemplos e inspiração. Viva as guerreiras quilombolas. Até breve. Esse é o meu encerramento aqui do livro. Muito bom, Maju. Fantástico. Então, Adoramos, aqui pela minha adoramos, adoramos te escutar, né? Teu livro tem uma contribuição ímpar, eu acho que para o campo, né? Essa questão quilombola precisa ser discutida e essa relação com gênero, memória, narratividade, acho que precisa ser resgatada e dada a visibilidade. Eu acho que esse teu trabalho tem isso, né? Eu acho que isso é muito importante e eu fico muito feliz de ter te recebido aqui nesse nosso encontro, embora remoto. Um dia ainda vamos tentar nos fazer um presencial para você vir aqui compartilhar isso. Estão convidados para vir em Tocantins, a gente fazer um tour aí para algumas comunidades. Hoje, graças a Deus, já sou conhecida em todos, então assim, já está bem mais fácil. O pessoal confia no meu trabalho, isso é muito importante. Eu quero que você venha também conhecer, fazer uma pesquisa, conhecer de perto, vai ser um prazer estar junto com vocês. Perfeito, então. E está sempre convidada aqui para participar dos nossos ciclos, dos nossos debates, tá? Fique sempre, assim, tendo sempre bem acolhida aqui, né, e querida entre nós. Então, é bom ter feito essa rede, esse contato, porque toda vez que a gente se encontra, né, com pessoas diferentes que agregam, que contribuem, né, eu acho que isso é enriquecedor e deixa marcas aí na nossa caminhada. Com certeza. Então, Exato, tá aí. Muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço, para falar de um trabalho que não é sobre mim, é sobre 50 mulheres quilombolas que são um recorte de um Brasil diverso que precisa ser conhecido e valorizado. Prazerzão, gente. Um beijo. Priscila, passa meu telefone para quem quiser meu contato, a Priscila tem aí. Estou à disposição. perfeito. O Luiz Antônio está mandando aqui parabéns pelo trabalho. Obrigada, Luiz. Contem comigo. No Instagram, estou @majucotrim, lá tentando gerar conteúdo sobre isso, mas como eu sou consultora, editora-chefe, 50 mil coisas, às vezes é difícil, mas sigo tentando lá, gente. Um abraço para vocês, tá? De verdade, continuem as pesquisas, continuem esse trabalho acadêmico, que é importante, que é forte. O Alex Regis está mandando aqui parabéns pela pesquisa e lançamento do livro. Obrigada, Alex. Um abraço para todos vocês aí, gente. Valeu, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, também. Maju. Obrigada de coração. Obrigada por tudo aí. Agradecemos. Qualquer coisa que eu puder somar, tá? Contem comigo. Você tem meu contato à disposição 100%. Tá bom? Obrigada, Maju. Boa noite, então, gente. Boa noite. Vou encerrar, então. Obrigada, gente. Tá. Até a próxima.